Boa noite, muito boa noite para você ligado aqui na TV Onda Azul. Esse é o seu Onda Esportiva, a melhor resenha esportiva aqui no YouTube. Toda segunda-feira, 8 horas da noite, eu conto demais com a sua audiência aqui na TV Onda Azul. Vamos trazer informações do futebol do Rio, do Brasil e pelo mundo aqui na sua TV Onda Azul. Então, mais uma vez, eu peço para você se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar porque ajuda bastante. E vamos agora à vinheta do programa e daqui a pouco todas as informações aqui no seu Onda Esportiva. Beleza, galera ligada aqui na TV Onda Azul, esse é o seu Onda Esportiva. Você pode seguir a gente nas redes sociais, @TV Onda Azul é o mesmo endereço e também acessar o nosso site, tvondaazul.com.br. Vamos falar muito do futebol do Rio, do Brasil e pelo mundo e vamos começar pela nossa casinha. A Série A2 do Campeonato Carioca está pegando fogo, já está no segundo turno e quem traz todos os detalhes é ele, Mário Linhares. E aí, Mário, como é que tá a situação também do América nessa Série A2? Conta pra gente. Boa noite, Emerson, boa noite, Renato, boa noite, Deola. Boa noite especial para você que está nos assistindo. O segundo turno da Série A2 do Campeonato Carioca, a Taça Corcovado, começou no meio da semana passada. Nós tivemos na primeira rodada o América recebendo o Friburguense empatando por 0-0, a Cabo Friense perdendo para o Gonçalense Petrópolis em casa, o Angra dos Reis recebendo o Maricá também perdendo por 1-0, o Americano recebendo o Sampaio Corrêa perdendo por 2-1, um empate entre Macaé e Arte Sul, e o Olaria vencendo o campeão da Taça Santos Dumont no primeiro turno por 3-2. No complemento, na segunda rodada, nós tivemos no sábado Gonçalense e Petrópolis recebendo o América e perdendo por 1-0, vitória do Mecão, segurando o resultado até o final. Também tivemos no sábado Maricá 1-1 com o Cabo Friense, Sampaio Corrêa 5, Angra dos Reis 1 e Arte Sul e Americano 0-0. No domingo tivemos Friburguense 0, Olaria 1. Na quarta-feira o complemento da rodada com Volta Redonda recebendo Macaé. A classificação da Taça Corcovado, agora com 2 rodadas disputadas, nós temos no grupo A Olaria lidera por 6 pontos, o América é segundo com 4, Macaé, Cabo Friense e Americano tem 1 ponto e na lanterninha o Angra dos Reis ainda sem pontuar. No grupo B o Sampaio Corrêa lidera com 6 pontos, Maricá tem 4 em segundo lugar, em terceiro Gonçalense Petrópolis com 3, Arte Sul com 2, Friburguense na quinta colocação com 1 ponto e o Volta Redonda, campeão do primeiro turno, ainda não pontuou. Vamos falar um pouco de América, vamos falar do Mecão, mas eu quero saber a opinião de quem viveu esse jogo com todas as suas emoções dentro e fora das 4 linhas. Eu vou chamar o Deola e o Renato Carioca, que viram de perto, muito de perto, o que aconteceu. E aí, Deola? E aí, Renato? O que vocês podem nos falar desse jogo? Muito boa noite, Mário. Boa noite, Emerson. Boa noite, Renato. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. Muito obrigado mais uma vez pela audiência de vocês. E saiu uma vitória, né? Uma vitória importante nossa. Conseguimos, o América conseguiu fazer um jogo de xadrez, pode-se dizer assim, né? Temos que dar os parabéns à estratégia que o Hermes montou. Foi ousado, né? Não jogamos com nenhum 9, né? Nenhum atacante nessa partida, né? Foram 2 pontas, mas bem pensado. A equipe do Gonçalense é uma equipe muito experiente, talvez no papel a equipe mais experiente dessa competição. Jogadores muito bons que sabem jogar essa competição, essa divisão, né? E muito bem administrada, né, essa equipe. Embora não vem fazendo não tem conseguido fazer grandes resultados, mas é uma equipe que domina praticamente todos os jogos que ela atua, ela domina os jogos e não foi diferente contra nós, né? Tiveram um volume maior de posse de bola, na verdade, né? Um volume bem maior, muito
toque de bola, porém com pouca eficiência na hora da finalização, né? No primeiro tempo, logo no início, graças a Deus eu pude fazer uma boa defesa numa cobrança de escanteio, e no primeiro tempo foi praticamente só isso, né? No segundo tempo, a estratégia que o Hermes montou quase deu certo no primeiro tempo, encaixamos 2 contra-ataques no primeiro tempo, quase fizemos o gol, e no segundo tempo conseguimos dar forma. A equipe do Gonçalense se atirou para cima da gente, e aí num lance de jogada muito rápida conseguimos em poucos toques chegar na cara do gol e conseguir esse gol que decretou a nossa vitória. Depois sofremos um pouco, obviamente, né, e conseguimos essa grande vitória muito importante pra gente. Valeu! Até daqui a pouco, volto a falar um pouco mais de Campeonato Brasileiro. Um abraço, até mais! Ô Mário, boa noite a todos. Então, Mário, realmente fizemos um bom jogo, né? O América fez um grande jogo contra um adversário de muita experiência, com jogadores já bem rodados, mas a estratégia, né, do Hermes foi muito boa, deu certo, a gente conseguiu, com um time muito jovem, jogar em bastante velocidade e defensivamente também se defendendo muito bem. A equipe se comportou muito bem, apesar de ter sido uma equipe jovem, mas que se impôs. Houve uma dedicação muito grande, uma intensidade no jogo também, e isso dificultou bastante o nosso adversário. Então acho que todos estão de parabéns. Foi a estreia do Matheus, né, um garoto de 20 anos, e que foi muito bem na partida, assim como todos os outros, e a equipe conseguiu um resultado muito importante, né, na nossa luta aí pela classificação nesse segundo turno, primeiro para a semifinal e depois, né, brigar pela final. Então a gente ficou bem satisfeito, o grupo todo está de parabéns, a comissão técnica, porque foi um jogo realmente muito bom e uma vitória muito importante para todos nós. Valeu, Deola, valeu, Renato. É isso aí, Emerson. A Taça Corcovado tem prosseguimento no final de semana e nós teremos a América recebendo o Maricá no sábado em Edson Passos. A Cabofiense vai receber o Sampaio Correia. O Angra dos Reis recebe o Arte Sul. Também no sábado nós vamos ter Olaria e Gonçalense e Petrópolis. No domingo temos Macaé e Friburguense. E no meio da semana que vem, nós vamos ter o Americano recebendo o Volta Redonda. É isso aí, vamos acompanhar de perto o desenrolar desse segundo turno da Série A2 do Campeonato Carioca. Momento decisivo para todas as equipes, e aqui nós ficamos na torcida pelo América do Deola, do Renato Carioca e meu também. Isso aí, nos vemos na segunda-feira com mais Série A2 do Rio de Janeiro. Um grande abraço, Emerson, vai daí. Valeu, Mário Linhares, obrigado pelas suas informações. Vamos falar agora sobre a Série A do Campeonato Brasileiro, que teve mais uma rodada com jogos importantes. Você está vendo aí na tela os resultados dessa 14ª rodada. O Internacional venceu o Curitiba por 3-0, Atlético Paranaense 4, Bragantino 2, Flamengo derrotou o América Mineiro por 3-0, o empate no Clássico Paulista entre Corinthians e Santos 0-0. O Atlético Mineiro de virada venceu o Fortaleza por 3-2, o Fluminense bateu o Botafogo por 1-0, o empate do líder Palmeiras com o Avaí 2-2, o São Paulo empatou também com o Juventude 0-0, ainda tivemos o empate Ceará e Atlético Goianiense 1-1, e a vitória do Goiás para cima do Cuiabá por 1-0. Com esses resultados, a classificação está a seguinte: o Palmeiras lidera com 29 pontos, o Corinthians o segundo com 26, o Atlético Paranaense terceiro colocado com 24 e com 24 também tem o Internacional na 4ª colocação. Na zona de rebaixamento, América Mineiro 17º com 15, 18º Cuiabá com 13, 19º Juventude com 11 e o Fortaleza é o último colocado com apenas 10 pontos. E você quer saber qual vai ser a próxima rodada? Eu falo agora nesse Onda Esportiva. A 15ª rodada já está na tela, você pode conferir as partidas. No sábado, Fluminense e Corinthians, Juventude e Atlético Mineiro, Santos e Flamengo, Ceará e Internacional, Palmeiras e Atlético Paranaense. No domingo, Avaí e Cuiabá, Atlético Goianiense e São Paulo, América Mineiro e Goiás, Coritiba e Fortaleza. E na segunda-feira, Bragantino e Botafogo fecham a 15ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
E quem chega agora nesse Onda Esportiva são os dois comentaristas, Deola e Renato Carioca. Os dois vão falar sobre os rendimentos dos times de São Paulo e do Rio de Janeiro na Série A do Campeonato Brasileiro e também na Série B, já que o Vasco está disputando essa competição. Primeiro Deola falando sobre os times de São Paulo e depois Renato Carioca falando sobre os times do Rio. Boa, Emerson! Palmeiras e Corinthians são os paulistas que não têm o que reclamar nesse Campeonato Brasileiro, né? Afinal, líder e vice-líder da competição estão realmente mandando muito bem nesse campeonato. Porém, essa rodada não foi bom para nenhum dos 5 representantes de São Paulo. Muito pior para o Red Bull Bragantino, que tomou um grande atropelo do Atlético Paranaense, 4-2 lá na Arena da Baixada. Realmente é um lugar difícil de jogar, mas ninguém imaginava que um Red Bull pudesse tomar um atropelo tão grande desse, né? Agora já o São Paulo acabou também ficando no 0-0 contra o Juventude. Também foi um mau resultado porque o Juventude está brigando lá embaixo e perder ponto para uma equipe dessa, realmente quem tem aspirações maiores não pode acontecer isso. Corinthians e Santos se enfrentaram, repetindo o clássico duelo que fizeram no meio de semana. Dessa vez não houve ganhadores e também não houve gols, né? Então o Corinthians não conseguiu repetir a mesma forma de jogo que fez na quarta-feira. Porém, os dois times também mudaram muito, né? Muita mescla de jogadores. Isso fez com que nenhuma das duas equipes conseguisse abrir o placar. E aí, bom para o Corinthians, que continuou na vice-posição, e o Santos acaba descendo mais alguns degraus aí da sua classificação. Já o Palmeiras, o líder todo-poderoso, acabou indo lá no estádio da Ressacada enfrentar o Avaí, e estava tomando a pior, né? Saiu perdendo, mas conseguiu aí um empate 2-2, onde é um lugar difícil de jogar, ainda mais nesse frio. Imagino que devam ter pego um frio muito grande. Lá venta muito nessa época do ano, então fica muito difícil de jogar, né? Eu particularmente não gosto muito de jogar na Ressacada por conta desse vento, mas em todas as situações vamos dizer que foi o menos pior dos resultados, porque foi um empate fora de casa e continuou com uma vantagem grande, já que o segundo colocado também empatou, então não interferiu muito na questão da classificação para o Palmeiras. Bom, os paulistas são esses, né? Vamos esperar melhor sorte na próxima rodada para que o Palmeiras continue na liderança, né? E seguido aí do Corinthians, as duas equipes de São Paulo vêm dominando o Campeonato Brasileiro. Valeu, Emerson, valeu, um forte abraço a todos, nos vemos na próxima semana, tchau, tchau. Oi, Emerson, tudo bom? Boa noite a todos mais uma vez, prazer enorme estar com vocês. Em relação aos cariocas, né, começando pelo nosso clássico, né, regional, acho que o Fluminense e o Botafogo fizeram um jogo de muito empenho, né? Muita disputa, enfim, um jogo de muita intensidade, mas tecnicamente assim não foi um jogo muito bom. E tirando aí o gol do zagueiro do Fluminense, o Emanuel, um gol muito bonito, de qualidade, né? De boa técnica naquele momento. Mas vamos dizer que não foi surpresa. Eu acho que o resultado poderia ter sido favorável a qualquer um dos dois. Os dois estão aí praticamente no meio da tabela. O Botafogo agora com essa derrota cai um pouquinho de posição, mas eu acho que não foi assim um grande clássico, né? O Flamengo, como sempre, tem se colocado muito bem dentro do Maracanã, né? Dentro da tradicional intensidade, né, volume de jogo, e conseguiu aí uma vitória relativamente tranquila, não houve uma dificuldade muito grande. Vem tendo muita dificuldade fora de casa, principalmente em jogos contra equipes de boa qualidade. E o Vasco, né, que começou uma Série B com muitos empates, muito instável, com muitas dificuldades, né, vem agora no decorrer da competição, principalmente em casa, né, e
sendo forte, se impondo e conseguindo os resultados. Eu acho que tem também tido bons resultados fora de casa e eu acho que o Vasco está bem no momento, está conseguindo, né, se manter, está com uma regularidade muito boa e tem tudo aí para fazer uma Série B até o final em condições aí de manter o acesso para a primeira divisão novamente. Um forte abraço a todos, prazer enorme estar com vocês. Valeu, Renato Carioca, valeu, Deola. Vamos falar agora sobre a Série B do Campeonato Brasileiro, que também teve a 14ª rodada realizada neste fim de semana, muitos jogos importantes, você está vendo aí na tela os resultados. O CRB venceu o Chapecoense por 2-1, 0-0 Ponte Preta e Sampaio Correia, 1-1 CSA e Grêmio, o Londrina venceu o Guarani por 3-1 e o Vasco bateu o Operário por 3-0, Criciúma 1, Vila Nova 0, Novo Horizontino 1, Bahia 0, 0-0 para Sport e Brusque, ainda tivemos o empate Tombense e Náutico. O jogo Ituano e Cruzeiro passou para o dia 5. E como está a classificação da Série B, você está vendo aí na tela. A liderança é do Cruzeiro com 31 pontos, um jogo a menos. O Vasco segundo com 30, o Bahia o terceiro com 25 e o Grêmio fecha o G4 com 22 pontos. Na zona de rebaixamento, Náutico 17º com 14 pontos, Ponte Preta 18º com 13, Guarani 18º com 13 e o Vila Nova é o último colocado com apenas 11 pontos, fechando assim a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. E quer saber quais são os jogos da 15ª rodada? Eles começam hoje, você está vendo aí na tela que hoje já tem 2 jogos importantes pela Série B do Campeonato Brasileiro, Operário e Chapecoense, Sampaio Correia e CSA. Amanhã, Brusque e Bahia, Grêmio e Londrina, Guarani e Ituano, Cruzeiro contra o Sport, além de Vila Nova e Ponte Preta. Na quarta-feira, Náutico e Criciúma, CRB e Tombense e Novo Horizontino e Vasco fecham a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Falamos de Série A, falamos de Série B e por que não falar de Série C do Campeonato Brasileiro, que já teve a 12ª rodada aberta e com vários jogos importantes. Você está vendo aí na tela, ABC e Confiança 0-0, Altos e Vitória também 0-0, Botafogo de Ribeirão Preto 1-0 em cima do Manaus, Atlético Cearense e Ipiranga 0-0, São José 2, Campinense 1, Ferroviário perdeu para o Floresta por 2-0, o Volta Redonda também foi derrotado pelo Aparecidense por 3-0, Paysandu e Brasil de Pelotas 1-1. O Figueirense disputa agora com o Remo uma partida no Orlando Scarpelli e na quarta-feira, no dia 3/8, vamos ter o fechamento dessa rodada com o Botafogo da Paraíba contra o Mirassol. A classificação é a seguinte, os 8 primeiros colocados, Mirassol 23 pontos, Paysandu 22, o ABC terceiro colocado também 22, Botafogo da Paraíba com 20, São José do Rio Grande do Sul com 19 na quinta colocação, Aparecidense em sexto com 18, Figueirense em sétimo também com 18 e o Ipiranga do Rio Grande do Sul fecha o G8 com 18 pontos. A próxima rodada da Série C, você também está vendo aí na tela vários jogos importantes, 13ª rodada, Floresta e Altos, Manaus e Ferroviário, Confiança e Volta Redonda, Vitória e Figueirense, Brasil de Pelotas e Botafogo da Paraíba, Mirassol e Atlético Cearense, Remo contra Paysandu, Clássico Repá, também vamos ter Campinense e Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga e São José e Aparecidense e ABC fechando a 13ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, que está pegando fogo. E nesse meio de semana tivemos os primeiros jogos das oitavas de final da Copa do Brasil, jogos muito importantes, clássicos regionais, você está vendo aí na tela os resultados. O Corinthians venceu o Santos no primeiro jogo por 4-0, o São Paulo bateu o Palmeiras por 1-0. Tivemos também a vitória do Atlético Paranaense fora de casa para cima do Bahia por 2-1. Atlético Goianiense 0, Goiás 0, Fortaleza 2, Ceará 0, o Fluminense bateu o Cruzeiro por 2-1. Ainda tivemos a vitória do Atlético Mineiro para cima do Flamengo por 2-1 e nessa quinta-feira será realizado o primeiro jogo entre América de Minas contra o Botafogo. O segundo jogo das oitavas de final estão marcados para os dias 12 e 13 de julho e aí sim todas as informações você vai ficar sabendo aqui no seu Onda Esportiva. E nessa semana começam as oitavas de final da Libertadores da América, onde 6 clubes brasileiros disputam o título e olha, dos 8 confrontos, apenas 2 não tem times brasileiros envolvidos. Você tá vendo aí na tela que o Atlético Paranaense joga na terça-feira contra o Libertad, na quinta-feira Fortaleza e Estudiantes, o Cerro Porteño recebe o Palmeiras, na terça-feira vamos ter Emelec e Atlético Mineiro, na quarta-feira Tolima e Flamengo, e na terça
terça, Corinthians e Boca Juniors. Na quarta-feira, Talleres e Colón da Argentina e Vélez Sarsfield enfrentando o River Plate. Os jogos da volta estão marcados para os dias 6 e 7 do mês de julho, ou seja, a Libertadores da América, com confrontos importantes. Eu quero saber de você, qual time brasileiro você acha que é o mais forte para conquistar essa competição internacional, mais uma vez, para o futebol brasileiro? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. E se tem Libertadores da América, também tem Copa Sul-Americana, oitavas de final. Os primeiros jogos começam nesse meio de semana e tem 5 times brasileiros ainda na disputa por esse título. Você tá vendo aí na tela que o Deportivo Táchira recebe o Santos na quarta-feira, Independente Del Valle e Lanús, Deportivo Cali e Melgar, Colo-Colo e Internacional. Vamos ter ainda Nacional do Uruguai contra União Santa Fé, Olímpia e Atlético Goianiense, The Strongers e Ceará e Universidade Católica contra o São Paulo. Os jogos da volta estão marcados também para os dias 6 e 7 de julho e todas as informações a gente vai trazer aqui no seu Onda Esportiva. E mais uma vez eu pergunto, qual time brasileiro pode conquistar a Copa Sul-Americana? Eu quero o seu comentário aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. Ufa, 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 esse foi o seu Onda Esportiva dessa segunda-feira, trazendo a agenda, trazendo informações importantes, opinião, resultados e sempre as principais informações do futebol do Rio, do Brasil e pelo mundo, aqui na sua TV Onda Azul. Grande abraço, ótima segunda-feira, não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar, porque ajuda bastante. Tamo junto, ótima segunda-feira, a gente volta na próxima, 8 horas da noite, aqui na sua TV Onda Azul. Tamo junto, valeu, fui!